Aparecer agora o logotipo tremendo aí. Eu tinha visão. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez conectado com o nosso podcast da semana. Aqui com o nosso entrevistado, o pastor Paulo, que fazer uma apresentação rápida aqui para quem não acompanhou a última live que ele participou aqui conosco. O pastor Paulo, ele é hoje aposentado, pastor da Igreja Batista da Seara. Ele é nascido em Mato Grosso, criado em Batovi. Filho de pais olheiros, foi radialista na Cultura AM e Clube FM. Hoje ele desenvolve muitos projetos sociais e há 16 anos trabalha com recuperação de dependentes químicos. E é hoje esse assunto que a gente vai estar focando, a gente vai estar trabalhando mais o assunto da parte do trabalho que ele desenvolve com dependência química e o trabalho social que ele desenvolve com o pessoal lá do futebol. E se você quiser saber mais sobre a história de vida do pastor, procure aí no nosso canal. Eu vou estar vendo se eu consigo já deixar o link depois do final da transmissão, mas pesquisem aí para você estar conhecendo mais a história de vida do pastor, que ele já teve num outro podcast uma participação conosco, onde ele contou a história de vida dele. Então é isso aí, pessoal. Vou passar rapidamente aqui a nosso vídeo de abertura e na sequência a gente já volta com o pastor Paulo aqui conosco. Amém? Então, fiquem ligados aí. Aqui eu já estou acompanhando.
E é isso aí, pessoal. Voltamos aqui com o nosso Hall Podcast. Se você está conectado aí conosco aí, já mandem suas perguntas. Aproveite aí o momento para você estar interagindo conosco, pois o assunto de hoje é bem interessante. A gente vai estar falando aí sobre o trabalho que o pastor Paulo desenvolve no seu ministério. E é isso aí, pastor. Já fala a sua mensagem de boas-vindas aí. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Mais uma semana aqui nós juntos. Agradeço pela sua participação, deixe o seu like, deixe o seu compartilhamento. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito, nós vamos crescer muito. Nós vamos sair daqui edificados, cheios da presença do Pai. Então você que está aí na sua casa, conectado, compartilha, né? Deixe o seu like, agradeço pela participação. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Amém. Que Deus abençoe sua vida mais uma vez, né, Pastor Paulo? Amém. Nos abençoando. Eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida. Seja bem-vindo. Amém. Eu fico feliz, né, de estar aqui agora pessoalmente, né? Fizemos a primeira lá de casa, né? E agora eu falei para o Tiago que fazia questão de estar aqui, né? Primeiro para conhecer o senhor pessoalmente e para conhecer o trabalho. Fico feliz por isso. Amém. Seja bem-vindo aí. E agradeço sempre a confiança, né? Por estar aceitando sempre o convite, estar disposto. Era para estar aqui a semana passada, mas tive um probleminha de saúde aí, mas graças a Deus Já está recuperado. já estou recuperado. E estamos aí. E é isso aí, pastor. Começa aí a contar. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que o pastor desenvolve com dependente químico, como que funciona, como começou. Bom, eu entrei nesse negócio por acaso, né? Foi por acaso. Como eu tenho bastante jovens ali no nosso bairro, né? Só rapidinho fala o bairro pro pessoal. Jardim das Flores, né? A gente mora na Zona Norte, aqui no Jardim das Flores, ali na região ali, São Jorge, Santa Maria, Nosso Teto, Progresso. E um vereador amigo meu na época, ele na época ele era secretário de Cultura, e ele disse assim: olha, pastor Paulo, como você mexe com bastante jovem, eu acho melhor você se preparar para algo grande, né, que Deus tem na sua vida. Pensei comigo, né, como assim, né? Ele falou: vou inscrever você numa faculdade em Santa Catarina para você fazer um curso à distância para mexer com adicção. Hoje a gente não pode falar que uma pessoa ela é drogada, a gente tem que falar que ela é adicta, né? Uhum. E aí eu falei: não, tudo bem. Aí eu peguei e fiz o primeiro ano, gostei, porque a gente aprende, né, como que a gente trabalha com adicto, a abordagem, né, como que a gente chega e entende o caso. Porque no meu caso eu nunca usei droga, nunca bebi, né, nunca passei por esse lado aí, mas assim, para você entrar num caso desse, você precisa entender do que se trata e por que você está ali. E aí eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo, fiz o quarto, fui fazendo quando eu pensei que não, já tinha feito o quinto ano, já tinha terminado a faculdade à distância. E quando eu terminei, foi aí que eu entendi o propósito de Deus, né? Deus começou a enviar pessoas que estavam precisando de ajuda. Isso aí nós nesse estamos falando caso. que ano, pastor Paulo? Há 15 anos atrás, 15 anos, 2007, por aí, sim. 2007. E quando terminou, eu vi a importância, né, do que... Eu creio dessa maneira, Tiago, pastor Esdras, eu creio da maneira seguinte: Deus ele vai trabalhando com a gente, sem a gente perceber, ele vai preparando a gente para essas coisas, né? O primeiro caso que eu peguei foi um menino em uma situação complicada. Eu estava em casa, né, na época, no dia, e me ligaram, falaram: você precisa correr para cá, a situação está complicada de um menino aqui. E eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, e a situação estava realmente complicada, e eu falei: o que está acontecendo aqui? Aí ele falou: não, eles falaram que estava acontecendo e que aquele dia era um dia para acerto de contas. Eu falei: então faz o seguinte, deixa o menino comigo, que eu vou levar ele comigo, né? Aí o pessoal, a princípio, hesitou, mas acabou deixando o menino comigo.
E aí foi a primeira internação que eu tive. A partir dali, foi direto, né? É 15 anos que a gente trabalha. Esse rapaz estava em dívida. Dívida. E estavam cobrando a dívida dele. Estava cobrando a dívida. Já tinham levado para uma conversa mais séria. Mais séria. E aí chegamos bem na hora, graças a Deus, e conseguimos convencer, né, as pessoas e tratar com ele. Sim. E aí foi indo. Hoje a gente trabalha com 6 clínicas, né, de recuperação. A gente faz a espiritualidade em 6 clínicas. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que poucos fazem, infelizmente, né? Eu quando Jesus me chamou, que eu estava operado, né, da segunda cirurgia que eu fiz no joelho, Deus falou comigo, né? Ele falou comigo que ia me enviar a lugares que ninguém ia fazer coisas na minha vida que eu não ia entender a princípio, mas que eu iria a lugar que ninguém iria e que o leque ia ser muito grande. Por isso que a igreja chama Seara, né? Porque a Seara, o campo, né? O campo é grande, a Seara é grande, o campo é grande. O campo abrange todas as coisas, né? Eu tenho por mim, pastor Esdras, Tiago, o pessoal que está em casa ouvindo, que eu não sou pastor de púlpito. Eu estou teimando lá, estou matando as pessoas espiritualmente, né? Como diz meu amigo pastor Cirilo. Mas assim, eu sou pastor de rua, né? De ir atrás, de buscar, de conversar com a pessoa, entendê-las, né, para oferecer um tratamento. De fazer um trabalho social. Social, de fazer esse trabalho. E aí tem dado certo, graças a Deus. Que isso é muito importante dentro da igreja. Sim, né? É um trabalho muito difícil. É um dos papéis que a igreja hoje ela precisa hoje desenvolver. Até não cortando o raciocínio do pastor, hoje até o pessoal já fica até meio assustado quando a gente passa na rua, né? O pessoal já pensa que a gente vai internar, né? O pessoal já fica meio arisco. O pastor Paulinho já vai levar eu. Não é. Aí a gente tem que conversar, que não é para levar, e que a gente está ali. Vamos ver até onde que Deus tem para a gente nesse ponto, né? O papel do Senhor é fundamental dentro da igreja, né? Eu vejo aqui pela minha igreja, eu não tenho uma estrutura para fazer esse trabalho que o senhor faz. Então, é duro, assim, a estrutura, eu também não tenho, né, a princípio. Minha igreja acho que é a mais pequena da cidade, né? Mas assim, eu não estou falando de tamanho de igreja, mas assim, eu aprendi uma coisa há um tempo atrás, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, logo quando o Senhor me chamou, Deus me chamou, eu aprendi para a gente, que a gente deve, se abrir uma porta, eu entro, né? Não sei o que vai dar, Sim. Né? Mas se aquela porta abriu, eu acho que é para mim dar uns passos ali, né? E sempre foi assim, Sim. Sempre, desde o começo, os eventos que a gente fez aqui na cidade, em 2008, né, 2009, 2010, nós fizemos aqui o Aviva Rio Claro, né, que deu muito bom resultado para a cidade, espiritualmente falando. Na época, nós não tivemos apoio, né? O pessoal achou que eu estava doido, maluco. Não vai dar certo esse negócio, vai queimar a cidade, vai queimar a pessoa. Mas graças a Deus deu tudo certo. Amém. Porque eu acredito assim, que se Deus ele preparar algo para mim aqui, eu vou ver o que vai dar. Eu não sei o que vai dar, até onde que vai dar, mas eu vou. Amém. Né, para ver. Não, glória a Deus. E a gente fica feliz, né, por esse... Quando a gente estava conversando antes de começar, e algo que o senhor falou para mim, marcou, ficou igual o senhor falou, é o propósito do Senhor. Quando eu falo, a gente não tem estrutura, igual o senhor falou, a gente não tem estrutura para nada. Deus vai abrindo portas e nós vamos caminhando. Vamos caminhando. Mas eu louvo a Deus pela vida do Senhor, por trabalhar, por ter essa disposição de... Eu falo, eu já tive alguns casos que nós trouxemos pessoas que estavam com vício, mas é algo assim, é um início, mas a gente não consegue dar continuidade. Para onde enviar, o que fazer. Sim. Né? E aí nós gostaríamos de saber um pouco desse... Sim, a gente oferece um tratamento, né? Hoje, a gente oferece um tratamento em período de 3 a 6 meses,
Nós indicamos os locais que nós acompanhamos, né? Nós fazemos a espiritualidade lá, nesses lugares. Nós acompanhamos a evolução do paciente, no caso, se ele está aceitando, se não vai dar certo, a gente também já sabe já. E depois que termina o tratamento na clínica, né, que é um tratamento muito sério, né, pessoas capacitadas para isso, não é pegar o menino, a moça, ou o adolescente e jogar lá, mas tem um tratamento, né, profundo. Quando termina, a gente encaminha, né, para salas de NA, né? Aqui em Rio Claro tem, todas as cidades têm essa sala de NA, onde são acompanhados, né? Onde são pessoas que elas continuam o tratamento agora fora da clínica. Sim. A gente indica, né? A gente insiste, no bom sentido, para que eles continuem, porque senão a adicção, infelizmente, é uma doença muito crônica, né? As pessoas não entenderam. Tem gente, a gente fala com familiares que não entendem, né? E que eles falam que é frescura, que é vagabundice, que é um monte de situações, sim, né? Sem vergonhice, quando na realidade não é. A adicção é algo muito sério, né? Por isso que o governo, em 2019, sancionou a lei da internação, né, involuntária. Existem 3 tipos de internação hoje, 3 tipos, que é importante as pessoas saberem, né? São todas baseadas na lei, não existe nada fora da lei, né? Tudo dentro da lei, porque são almas, né? São pessoas, e são pessoas que precisam de um pouco mais de atenção. A primeira internação é a voluntária. É quando a pessoa ela chega, ela pede ajuda. Sim, ela quer se internar. Quer se internar, ela pede ajuda, eu preciso de ajuda. Mas é assim, a gente, aí no começo ela fala que vai, mas daqui a pouco ela muda de ideia. Então tem um trabalho nosso esse, né? Não de convencer a pessoa, de forçar nada, mas de falar que realmente ele precisa desse tratamento. E muitos têm dado certo. Então a pessoa chega voluntariamente, fala, eu preciso de ajuda, nós levamos ele para a clínica, a partir do momento que ele entrou, ele já começa o tratamento, né? Aí determina-se 3 ou 6, vai depender do médico, vai depender da psicóloga, vai depender dos terapeutas, né, que vai começar a atender ele, qual é o tempo que ele precisa para esse tratamento. Não é assim, tem gente que vai numa comunidade aberta, por exemplo, e fica 2 dias, não resolve. O mínimo é 3 meses, porque o entorpecente no corpo de um ser humano é 3 meses para eliminar, para sair. Nesses 3 meses ele vai ter abstinência, ele vai ter crises de ansiedade, é o que faz ele usar novamente. Só que a maioria das pessoas não entendem isso. Elas acham que vai lá e vai resolver o problema. Mas desde que nesses 3 meses a pessoa, né, o paciente no caso, aceite o tratamento. Se ele aceitar o tratamento, a chance de recuperação é muito grande. É um trabalho muito árduo, né, e isso envolve tanto as drogas quanto a bebida também. Na verdade, pastor Esdras, o álcool é pior. O álcool é pior? Pior do que o crack, pior do que a cocaína, pior do que o êxtase, pior do que o oxi, pior do que tudo, né? O álcool é pior, porque o álcool, a dependência dele, a abstinência dele é um pouco mais forte do que do crack. O álcool a pessoa chega até a tremer, dá convulsão, e é perigoso. Se não tiver um cuidado especial, é perigoso até complicar. A gente tem casos que vira óbito. Vira óbito, né? A pessoa quer fazer o tratamento em casa e não tem todo o acompanhamento, né, que precisa, e dá complicado. A pessoa cai, psicológico, bate a cabeça, né? A pessoa cai, bate a cabeça, perigoso bater numa quina, alguma coisa. Então a gente tem todo esse aparato, né, na clínica, tem todo o pessoal preparado mesmo para isso daí. Então essa é a primeira, é a voluntária. A voluntária. E as demais? A involuntária, qualquer pessoa da família pode pedir. A involuntária. Aí já entra a situação, porque ele não vai querer ir. Sim. Ele não vai querer ir. Sim.
Normalmente as pessoas são muito difíceis os que pedem ajuda. E aí quando entra a involuntária, que também foi uma lei sancionada pelo o presidente, essa internação involuntária, existe uma equipe de remoção preparada, não pode ser qualquer um também, senão dá problema. A gente já viu casos de ter dado problema no Brasil por causa de falta de preparo. São pessoas preparadas, vai socorristas, vai terapeutas. Quando a gente chega no menino, na pessoa, e ela está muito violenta, porque ela não quer ir, porque a família já avisou que ela quer ir, a gente conversa, a gente tenta na conversa, né? Porque geralmente são pessoas que já passaram pelo problema, né? Que fala para ele, olha, vai ser bom. Aí ele acaba até aceitando, mas ele é involuntário. Sim. Mesmo a internação voluntária, dentro ela se torna involuntária porque Sim. não pode sair durante o tratamento, né? Durante os 6 meses. Ele não está preso, a gente não trata com remédio de medicar 24 horas por dia, não é isso. A gente vai tratando, aos poucos a gente até tira as drogas, né? A medicação no caso. Sim. O médico acompanha muito, todo dia, uma vez por mês o médico já pergunta como que está. Daí tem gente que pensa, eu não quero internar meu filho involuntário porque pensa que amarra. Isso acontece em hospital psiquiátrico, né? Sim. Quando a pessoa ela chega muito violenta, né? Aqui a clínica hoje de recuperação amarra, não amarra. É na base da medicação passada por um médico responsável da clínica, sim, que acompanha o caso. Por exemplo, quando a gente recebe um chamado, né, de uma pessoa que ela vai ser internada involuntariamente, o médico já é avisado. Olha, vai chegar um pessoal, um rapaz involuntário. A equipe de remoção tem que passar qual é o caso que está sendo levado para que o médico, então, já deixa preparado a medicação, né, para que seja passado ao paciente no caso, para não dar problema de remédio com droga, essas coisas assim. Sim. É um trabalho árduo, mas graças a Deus tem. E a terceira internação é a compulsória, né? Compulsória já entra juiz, já entra advogado, já entra um monte de coisa que é um pouco mais difícil. Então, voluntária, involuntária e a compulsória. Compulsória é quando a pessoa já não tem... Ela precisa realmente de uma internação. Mas hoje em dia, infelizmente, a burocracia está muito, muito difícil no Brasil, né? A burocracia no Brasil é muito difícil. Uma pessoa ela conseguir uma internação compulsória urgente é 4 meses. O mais rápido possível. 4 meses a 4 pessoa... meses. Agora, você imagina, infelizmente, né, talvez não é o caso aqui, mas a maioria das situações violentas que a gente vê em grandes reportagens é isso aí. A pessoa ela tem um surto, né? Aí devia-se já ter começado o tratamento não começou, demora, né? Isso demora, devido ao juiz, depende para quem vai, depende do advogado, depende muita coisa. Então o que acontece? Demora-se muito. Sim. E quando demora, aí é que acaba acontecendo essas coisas que a gente acompanha aí. Ô pastor, hoje eu estou por fora de preço. Quanto custa uma internação? Depende muito, né? Depende muito. Cada paciente hoje ele custa para uma clínica R$70 por dia. É um custo alto. Um custo alto. E esse custo é a família que a custeia, e quem custeia isso? A família, muitas vezes a família. Né? Porque, por exemplo, é o que a gente fala sempre, né? A maioria das pessoas que precisam, que procura, são pessoas, infelizmente, no bom sentido de a gente falar, são pessoas cristãs. Né? Que a gente ouve muitas pessoas falar do amor de Deus, mas não vê a pessoa praticar. Por exemplo, eu não consigo entender como que eu sou cristão, por exemplo, né? Um exemplo. Eu tenho um filho aqui debaixo do pontilhão aqui, que é pertinho aqui. Eu não consigo entender como uma pessoa que vai na igreja, que adora a Deus, consegue ter um filho ali debaixo do pontilhão. Né? E aí, o que eles dizem é vontade dele. Mas existe a involuntária, que você pode chegar e pedir.
O que falta é a união, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, nós somos da mesma família. Nós temos uma pessoa que está com um problema ali, junta nós três aqui, vamos resolver o problema dele, né? Só que as pessoas não querem. A maioria das pessoas não fazem isso. Talvez o senhor, um exemplo, né? Está cansado, eu não vou fazer mais, já fiz tudo que eu podia. O Tiago, também não vou fazer mais nada, sobra para a mãe, para o pai, muitas vezes para a avó fazer isso, né? Mas assim, hoje o custo é isso aí que a gente tem, porque tem médico, tem psicólogo. Sim, uma alimentação boa não é que nem a gente vê por aí, né? Carcaça de frango, a gente ouve muito comentário. Salsicha, não existe lá, é comida preparada através de uma nutricionista, né? Que passa, que prepara, acompanhado pelo poder público, muitas vezes, acompanhado pelo sistema de saúde. E quando a pessoa não tem condição, aí entra o governo. Existe lei para isso. Aqui em Rio Claro existe uma clínica que faz isso, aqui em Rio Claro. Chama cartão, eu não me recordo agora o nome, mas existe uma clínica que faz isso aqui em Rio Claro. Só que a diferença de uma clínica particular, para eles no caso, Sim. é que é uma clínica aberta. Por exemplo, leva um menino lá, ele tem um cartão, eu esqueci o nome, se eu lembrar eu falo, que é o governo que paga, um valor de 1.800, parece, cada paciente. Então, digamos que o paciente chega na clínica, amanhã cedo ele acorda e fala, nossa, eu estou internado. Ele quer ir embora. E aí? E ele pode ir embora. Ele pode ir embora. Na clínica particular, não. diferente. Ele só sai se quem assinou o contrato ir lá buscar ele. Quando ele entra, ele já entra sabendo que a internação dele vai ser de 3 ou de 6 meses. Não pode sair antes. Ah, mas eu não quero ficar aqui. Mas é o tratamento, entendeu? Sim. E aí que entra a participação do psicólogo, dos terapeutas, né, para poder explicar para ele a necessidade. E aí entra também a espiritualidade, porque na verdade, pastor Esdras, o problema é espiritual. Sim. É espiritual. A gente bate muito nessa tecla, né, falando para eles que o problema é espiritual. Uma das coisas que eu acredito que Deus queria que a gente fizesse como cristão é dar continuidade ao aprendizado que Jesus deu para a gente lá atrás, né? Só que assim, se ele vai numa clínica, por exemplo, e ele não dá continuidade ao tratamento que precisa ser efetuado, vai dar problema. Esse menino vai... Esses dias eu cheguei numa clínica totalmente fora daqui, na região. Cheguei lá, vi um menino que estava internado com a gente. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou internado. Falei, mas de novo? Né? Por quê? Porque ele não deu continuidade ao tratamento que precisa dar. CRAS, CAPS, né? que dá esse continuidade. Então, no caso, assim, a pessoa ela tem que ficar 3 meses. No mínimo. No mínimo. Se ela fica, né, os 3 meses e precisar ficar os 6, a tendência de ela retornar para a internação. Porque eu já vi casos de pessoas que foram internadas várias vezes. Mas depende muito do tratamento. Hoje aperfeiçoou muito. Ah, tá, certo. Hoje aperfeiçoou muito, muito mesmo. E outra, quando a pessoa sai, ela precisa também mudar as amizades. Não, precisa mudar nem tanto amizade, pastor, porque o NA ensina isso, né? O NA ensina isso. Evitar pessoas, lugares e eu não recordo a outra agora. São 3 coisas que o NA ensina, né? Mas assim, tem gente que ela precisa ser, na verdade, por isso que é espiritual, né? Ela precisa ser convencida que aquilo ali não pertence mais para ela. Que aquela situação de morar debaixo do pontilhão, de ficar mangueando, né, que nem a gente fala, né, que é pedindo dinheiro no semáforo, ele não precisa disso aí. Né? O que ele precisa realmente é ter uma cabeça firmada. Falar, meu, o que eu já passei, quantos livramentos já tive, né? Envolvimento com droga, e a gente trabalha muito isso aí, psicólogo trabalha muito nos livramentos que a pessoa já teve, que Deus já deu, o terapeuta também trabalha, porque a pessoa, ela entra na consciência dela, para que ela não volte a fazer aquilo. Eu conheço casos de pessoas que
que estava do lado foi assassinado. E ele ficou estático com esse caso. E aí nós perguntamos para ele, você vai voltar para lá? Ele disse não. Entendeu? Então vai da consciência da pessoa, né? E mesmo depois de recuperada, a pessoa tem que tomar cuidado também, Sim, porque é uma é doença uma recuperação crônica. constante, né? Sim, é uma Se a doença pessoa- crônica. Se a pessoa não vigiar, ela volta. Acho Volta. que até mesmo tá na Bíblia isso, né? Tá. A gente tem que É. saber onde a gente é fraco e desviar daquilo. Devia desviar. É como se fosse uma diabetes, né? Sim. Que a pessoa tem que tomar lá, como falar, A insulina. a insulina todo dia. A dicção é a mesma coisa. Se a pessoa não Ela participar, retrocede. retrocede. Aí não tem clínica que vai resolver o problema. É por isso que tem muita gente que desanima do familiar por causa disso. Abre mão. Abre mão. Por isso que nós encaminhamos a família, né, de um adicto para o amor exigente. Existe aqui em Rio Claro, se eu não me falo a memória, são 3 órgãos, né, que trata disso. Que né? faz um acompanhamento Que faz com a família. a família. Enquanto o menino está lá internado, eles estão acompanhando a família aqui. Porque um dia o menino vai sair. Sim. E quando ele sair, como é que vai fazer? Ele precisa de um suporte. Precisa de um suporte. E às vezes um não vale mais do que um sim com dinheiro na mão, né? Mas será que a pessoa, a avó, a mãe, a tia, o pai, com dinheiro na mão vai conseguir falar não para o menino não comprar o danado da droga? Não consegue. E é isso que o amor exigente e outros órgãos ensinam. Eu acho que aqui no Cervezão deve ter. De primeiro era na igreja católica que tem ali na M7. Tinha um grupo lá de amor exigente que era... E é um grupo que eu vou falar para você, é uma coisa muito... Eles ensinam a falar não, porque o pai e a mãe, infelizmente, a gente sabe que o mundo está assim, né? Não, eu prefiro que meu filho use droga aqui em casa. Sim. E aí Mas só que não fica em casa, né? eu conheço casos que ficam, né? Mas você não pode entregar droga, dar droga para o menino, né? Uma vez a gente foi buscar uma pessoa e ele estava dentro do forro da casa, né, usando, e falou que não ia, de jeito nenhum, não ia. Aí foi o terapeuta, falou com ele falou que não ia. Aí o terapeuta falou, eu não vou falar mais com ele, vai você lá. Aí fui eu lá falar com ele. Eu sou pastor, falei para ele, o que você quer? A gente está aqui para te ajudar, o que você quer que a gente faça? Ele falou, eu só vou se vocês comprarem droga para mim. Eu falei, beleza, a gente compra. Aí ele desceu, todo contente, né? Puxa, mãe, pastor legal, né? Vai comprar para mim. E a gente até comenta isso, eu comento isso com os meninos, né? E aí desceu, então, despediu de todo mundo, né? Entrou no carro. Eu falei, onde que é que vende, né? A gente estava numa outra cidade. Aí ele falou, segue aqui. Nós seguimos. Eu andei 2 quarteirão. Só que assim, a equipe de remoção tem que estar muito bem alinhada, porque se um errar, os caras entendem e dá problema, né? E aí a gente foi, andei 2 quarteirão. Quando andei 2 quarteirão, o terapeuta já entendeu, né, a situação. E ele falou assim, meu irmão, vou falar um negócio para você. Você tem um revólver, sua mãe tem as balas. Você acha que a sua mãe vai dar uma bala para você se suicidar? Aí ele falou, lógico que não, minha mãe não quer que eu morra. Eu falei, então, amor, a gente também não quer que você morra. Você está internado e a gente vai te levar para a clínica agora. Não tem droga nenhuma, ninguém vai comprar droga para você aqui. Aí ele ficou meio nervoso na hora, mas compreendeu que não tinha outra situação a não ser chegar na clínica. Então, assim, são situações que a gente passa, né? Sim. Não, interessante. E é algo que, igual eu falo, a gente não conhece essa realidade. Sim. A gente às vezes fica sabendo, né, pelo noticiário, igual recentemente aqui, eles tá um pouco longe de nós, mas é uma realidade o que nós estamos falando. Sim. Eles estão acabando com a Cracolândia lá em São Paulo.
Então, eles estão acabando, Entre aspas. Né? entre aspas, porque eles estão mudando, né, de local. E o que me chocou foi uma cena, e tinha por volta de 800 pessoas sentado, e a polícia fazendo uma revista, né, para prender traficante e também já ver os casos e acompanhá-los, né, de uma forma involuntária para um tratamento. Então, assim, é até interessante o trabalho, né? Que você vê, a polícia ali está até tentando não deixar a droga chegar ali no centro de São Paulo, mas também já está encaminhando, né, os casos mais graves para uma internação. Sim. Né? Mas a gente vê a quantidade. Tem muita gente. Você vê assim a filmagem, né? Eu sei porque tinha as pessoas ali, porque um policial falou, um repórter estava falando, mas você vê uma cena assim, você vê É um formigueiro ali. milhares de pessoas ali. Eu posso falar uma coisa para o senhor, pastor Esdras, Tiago e as pessoas que estão em casa. Rio Claro hoje, Rio Claro, existem 3 pontos de Cracolândia que fervem de pessoas. Entendeu? Quer dizer, esse caso que acontece em São Paulo Também acontece aqui. acontece aqui. Só que o que acontece? Por que a gente vê mais São Paulo, né? Porque está na televisão, está na mídia, né? Uhum. Mas aqui em Rio Claro existe 3 pontos que tem pessoas influentes na cidade, inclusive, que ficam lá. É o dia todo. Né? Existe pessoas, quando eu falo pessoas influentes, pessoas até da alta sociedade que vivem nesses lugares. Né? Então a gente não precisa sair muito longe para ver essa realidade. Próximo daqui mesmo, por exemplo, próximo aqui a gente vê isso. Sim. Existe hoje ali, próximo aqui, quando a gente acompanha, umas 35 pessoas morando ali. Estou falando por baixo, né? Aí você pega outro ponto, que é no Parque Universitário. Tem mais umas 30, 40 pessoas. E é mais no meio do mato, mais alongado. Aí você pega mais um outro ponto, que é na antiga cerâmica. Também tem várias pessoas ali. Acho que ali perto de casa também tem um ponto também ali no Vila Nova. Na São Miguel. antiga Estrada da Bomba ali. Sim. Então são vários pontos, né? Que acontece isso, infelizmente. Só que assim, infelizmente também o poder público não dá conta. Por isso que precisa ter a clínica particular para poder oferecer esse tratamento, porque não existe, só existe a clínica que eu disse agora há pouco, que é o cartão, eu não recordei do cartão ainda, que dá esse apoio, mas assim, o cara vai lá, ele fica 2 dias, 1 dia e volta. Entendeu? Entendi. Então é isso que acontece, mas esse trabalho que o pessoal faz lá em São Paulo, que tem várias igrejas, né, denominações que participam, Sim. não pode entrar qualquer um lá, tem que ser autorizado por eles, né? Tem pessoas que eles acham assim, que eu vou chegar lá e vou tirar a pessoa da droga. Não é assim, você tem que chegar, você tem que conversar, né? Olha, eu faço um trabalho assim, não vim aqui para atrapalhar vocês, então, né? E aí eles autorizam a pessoa a entrar. Porque existe, não sei se vocês acompanharam um tempo atrás, que uma equipe de TV foi apedrejada. Sim. Porque os caras queriam, não é assim, tem que ter uma conversa, né? Porque assim, tudo que é dificultoso vai dar problema. A gente está em território que não pertence a nós, né? Um exemplo. Mas quando você tem a liberação para poder você exercer o trabalho, tem pastores que eu conheço o pastor da igreja Bola de Neve de São Paulo, ele entra a qualquer hora, de madrugada, ele faz ao vivo, live de lá, né? Então assim, por quê? Porque ele já é conhecido. Se chegar do nada é complicado. Perigoso até aconteceu algo pior, né? Que a gente já viu de agressão. Sim. A viatura
da TV foi até quebrado. Então aqui em Rio Claro tem também, tem vários pontos. Eu citei 3, mas deve ter mais. Não estou falando nem de pontos de tráfego, né? Mas estou falando de situações, de pessoas que estão lá. O jardim público não chega nem um dedinho do que a gente vê para fora aí. Perto do shopping também tem. Perto do shopping tem um lugar ali que mora muita gente. É uma das coisas que quando eu vim aqui para Rio Claro, eu fiquei assim assustado, porque eu não via, né, a droga sendo vendida em qualquer horário como eu vejo aqui, né? Em Rio Claro É uma cidade muito difícil, mas então assim eu percebi que, né, a droga circula com uma facilidade muito grande. sim. Né? E isso, né, tem as pessoas que realmente elas extrapolam e precisam de uma ajuda, de um tratamento, A família é muito importante. Uma vez um terapeuta amigo meu, ele disse assim para nós, né? Para nós, a gente estava numa reunião, ele disse assim: 50%, 25% clínica, 25% o paciente e 50% a família. A família é muito importante. Então, se uma família desistir de uma pessoa, a recuperação daquela pessoa lá vai ser muito mais difícil que... Porque às vezes a pessoa já roubou lá, já fez um monte de coisa que vai fazer com que as pessoas, né, desistam. Mas é aí que eu falo, porque a maioria das pessoas que a gente vê são de cristãs, pessoas cristãs, né, que só falam, mas não vivem a prática do amor, no caso. E é difícil, não é fácil. É que nem para começar um tratamento, uma espiritualidade, e com uma pessoa vinda cheia de carrapicho, né, vinda totalmente imunda da rua, para a gente começar um tratamento, a gente expõe para ela 2 situações que ela precisa fazer. A primeira é perdoar, liberar perdão e receber perdão. E a segunda é arrepender. Se as pessoas que estiverem numa clínica não fizer essas coisas, dificilmente ela recupera. Isso é no sentido total, né? Se a pessoa não se arrepender, não perdoar outra pessoa, em hipótese alguma, e nem perdoar e nem receber perdão, dificilmente ela cresça como cristã, né? A gente entende sobre isso. Por isso que é um problema espiritual. A gente fala assim: olha, você que foi internado voluntário, você está aqui já 2 meses, né? Se o seu familiar chegar aí no portão e falar que quer conversar com você, ou quer perdoar alguém que te feriu lá fora, quer te perdoar, você perdoaria? Muitos falam que não consigo. Porque o tratamento é prolongado, né? E aí essa pessoa não pode ser um tratamento de 3 meses, né? Porque vai entrar um pouquinho mais para poder convencê-lo que o princípio de todas as coisas... Porque é uma doença física e uma doença emocional também. Emocional, física e principalmente é uma doença crônica, né? Muito crônica. Eu acredito que tipo, um tempo atrás, antes de eu me converter, eu tive problema com bebidas alcoólicas. O que me levava a ingerir bebida alcoólica era frustração, era coisas ruins que aconteceu comigo. Então isso era uma válvula de escape para mim, para me tentar esquecer aquilo. Sim. Só que aí no dia seguinte eu estava com os problemas de novo e com a ressaca. E é isso, Tiago, que a psicóloga trabalha. Que a gente tenta descobrir no paciente qual é a causa que leva ele para esse escape, né? Para esse a ser ativo, né? Sim. O que leva ele? Aí a gente começa a trabalhar a frustração. Sim. Começa a trabalhar os problemas que ele teve, as dificuldades que ele teve quando criança, o que aconteceu. A gente vê muita situação complicada quando ele era criança. Muito. Que passou por situações. Tem muitos casos. Já não é, então, uma má influência na escola, de amigos. Não, é algo que ela vem... Eu acho que até pode ser uma má influência. Imagina assim, ó.
vamos dizer assim, entre aspas, sou seu amigo mal influente. Aí eu vejo que você está passando por um perrengue. Aí eu falo assim, você quer resolver esse perrengue? Experimente isso aqui, ó. Você vai esquecer disso aí rapidinho. Aí você vai, hoje não. Aí chega uma hora você experimenta. Por isso que não é ser vergonhice, não é safadeza da pessoa, né? Existe um problema a ser tratado. Antigamente, né? Antigamente, o pessoal, a gente fazia na igreja, né? Logo quando a gente começou, cura interior, que é importante. Hoje chega pessoas completamente magoadas na igreja. Não é que deixou de ter cura interior. Tem igrejas que fazem cura interior, sim, mas são muito poucos. Né? Não é que é pouco, assim, eu estou falando no sentido que a maioria das pessoas hoje, e é uma realidade, infelizmente, que não está preocupado com a alma da pessoa, tem que tratar a alma da pessoa. E esse tratamento da alma passa pelo perdão, passa pelo arrependimento, a causa que leva ele àquilo lá. Porque geralmente o que acontece? Talvez o Tiago passou por isso, mas isso acontece. A pessoa ela usa a droga, ela se prostitui, por exemplo, né? Ela bebe, por exemplo, e depois ela se arrepende. Mas ela não vai ter força para poder sair daquilo lá, se não tratar. Ela acha que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Ela acaba se entregando de vez e é onde que dá o problema. Eu já no meu caso, quando eu usava bebida alcoólica, o problema vinha na minha cabeça, eu falava, vou sair e vou encher a cara. Só que, vamos dar exemplo, se ontem eu usei um copo, no outro dia eu tinha que usar 2 até uma garrafa, ia piorando. Até que eu culminei bater no meu carro, e aí nisso iniciou o processo meu de conversão. Mas... E é bem por isso mesmo, é bem assim. A droga, né, ela foi mexido, né? Mexeram muito na droga, né? Na cocaína, no crack, no oxi, nas outras drogas, né? Então foi mexido muito. Então hoje, infelizmente, a proporção de viciar uma pessoa é muito mais rápido do que antigamente. Antigamente era muito mais assim, era perigoso overdose, né? Hoje se os meninos hoje usassem as drogas, né, que o pessoal usava lá atrás, tinha morrido um monte de gente de overdose. Mas hoje ela vicia. E aí quando o menino ele entra, ele acaba se viciando, e ele não vê mais retorno para aquilo ali, ele acaba pegando a garrafa, pegando o celular, e acaba fazendo essas coisas. Por quê? Porque os pequenos furtos. Acaba, né, roubando dinheiro da carteira. Para alimentar o vício. Ele não consegue ficar mais sem. Por isso que precisa de uma internação, muitas vezes involuntária. Muitas vezes involuntária. Né? Por isso que eu vi uma reportagem, eu não sei quem foi que falou, não me lembro agora, que hoje no Brasil, o déficit de clínicas de recuperação, falando em clínica séria, né, de mais de 150 mil, para poder atender as pessoas que vivem à base disso. Outra coisa também que as pessoas não sabem é que é um problema de saúde pública. Muitas das vezes, o próprio INSS ele acaba custeando o tratamento da pessoa. Quando a pessoa tem um salário, trabalha numa empresa. Às vezes até não, porque às vezes ele já perdeu o convívio no meio da Sim. sociedade, né? E aí o médico passa um laudo completamente detalhado, não é fácil, né? E aí muitas vezes o INSS acaba afastando, porque é um problema de saúde pública. Só que o INSS não trabalha isso, porque senão vai todo mundo lá e aí fica complicado, quebra mais ainda o Brasil do que já está. Né? Sim. Então é um problema assim, que não é para todo mundo, é um caso a ser estudado. Né? Então, por exemplo, a maioria hoje que a gente está encontrando essas facilidades, assim, nesse caso, são pessoas que conseguem afastamento, são pessoas que trabalham, né, já tem uma continuidade, né, que é mais fácil conseguir. Entendeu? E ela fica pela internação 6 meses.
A pessoa, em 6 meses, a pessoa sai de lá Sai recuperada. recuperada. Só que ela tem que dar continuidade lá fora. Se ela não der continuidade lá fora, o risco dela cair, A câmera caiu. o risco dela cair, Ah, voltou. o risco dela cair é muito grande. A recaída, né? A gente trabalha a recaída, né? Uhum. Explica para o menino, para o jovem, para o rapaz, né? Para a pessoa a recaída. O que pode causar a recaída? Muitos entendem, muitos não. Eu acredito que a recaída é aquele contexto bíblico lá que Sim. volta pior do que era. É pior. É pior. Por isso que a gente fala que é espiritual, né? É uma coisa espiritual. A gente tem, infelizmente, a gente tem pastores internados, tem situação, é complicado, é muito complicado. As pessoas, sabe, a pessoa que está em casa, a pessoa que está na igreja, ela não tem noção do que é isso. Não é brincadeira. A adicção não é brincadeira. A adicção é uma coisa muito séria. Hoje qualquer pessoa pode estar sujeito se não, a se tornar um. Se não... Sim. Aí vai da situação que ela enfrenta. Né? Vai da situação, do problema que ela enfrenta. Porque eu acredito da seguinte maneira, Tiago e pastor Esdras, que nós, o ser humano, né, eu trabalho muito isso aí, né, com os meninos. Tem uma hora que a gente tem um vazio. Se a gente não aprender a preencher esse vazio com Deus, vai dar problema. Sim. Né? Tem gente que, isso meu amigo pastor Cirilo, ele fala, né? Às vezes você acorda de madrugada, né? Ele fala, né? Quando ele veio aqui, ele falou com a gente, né, numa reunião com pastores, ele falou, às vezes você acorda de madrugada e você não sabe por que você acordou, né? Você acordou de madrugada. Sim. Então você fala, puxa vida, né? Tem um pudim lá na geladeira, né? Aí você vai na geladeira, você come o pudim, aí a pessoa fala que hoje fala muito que é insônia, né? Mas na realidade, se você acordou ali, Deus queria que você falasse com Ele, né? Deus, né? O que está acontecendo? Sim. Por que eu acordei? Eu sofro por isso todo dia. Mas a pessoa, ela vai lá, nossa, tem uma coca na geladeira, tem um bolo, tem um pudim, tem um frango, vou lá pegar uma coxa, vou comer aqui, entendeu? E acaba, né? Sim. Acaba atrapalhando. E é o vazio que muitas vezes acontece na vida da pessoa, se ela não vigiar, não tomar cuidado, é muito perigoso. Sim. Entendeu? Isso aí, por isso que todo mundo corre o risco, né? Sim. de Hoje em dia não pode, a gente está falando só nesse caso de drogas ilícitas. Tem as lícitas também, tem muito caso de pessoas que viciam em remédio mesmo. Remédio. Remédio é uma porta de entrada. Nós temos um rapaz internado que ele é viciado em remédio. Então está tirando dele aos poucos, né? Mas ele é viciado em remédio. Às vezes é por causa de uma dor crônica que a pessoa tem, ela começa a tomar remédio para aliviar e depois ela mesma vai aumentando a O dor. organismo, acaba acostumando. sempre acostumando e pede. Pede, É a mesma coisa, a gente está falando disso, mas tudo que é excesso, né? Até um café. Tem Sim. pessoas que não tomam café e fica com uma dor de Nervoso. cabeça extrema. Esse é. Nervoso, ansiedade, e ela precisa do café, né? Então hoje nós vivemos essa geração, até os videogames hoje Sim. existe, né? Tratamento, a internação até para tirar a pessoa pra tudo. Mas hoje a internação é para tudo. do vício, né? Sim. Do game, das lives, internet. Tem pessoas que ficam 24 horas no jogo, jogando, bingo. É interessante, é o que o senhor falou, resumindo, se a pessoa não preencher Não preencheu o vazio. o vazio, ela vai precisar de alguma coisa para satisfazer. E às vezes, o que as pessoas não entendem muitas vezes, ela pensa que igreja vai resolver. E eu falo para eles, igreja não resolve. Religiosidade também não resolve. Tem gente que se esconde atrás da Bíblia, né? A gente tem casos que a pessoa se esconde atrás da Bíblia. Na verdade, na realidade, ela não é aquela pessoa ali. E na realidade, não é aquela pessoa ali que Jesus quer. Jesus quer aquela pessoa quando ela está sozinha lá, com a cabeça lá na lua, pensando um monte de problema, enfrentando as circunstâncias. Eu falo para eles, sabe, que para mim, infelizmente, felizmente eu falo, né? Eu prefiro
ir na clínica do que na igreja. Porque na clínica eu sei a realidade dos meninos lá. Na igreja não, na igreja tem gente que te abraça e fala mal de você, na igreja tem gente que faz um monte de coisa. Eu enfrentei um caso assim em 2017, né? Até falando, foi o ano que a gente internou muitas pessoas naquele tempo, naquele ano. Não tinha sossego no caso. E aí uma pessoa que a gente tinha ajudado, né? Inclusive eu com a minha esposa a gente tinha ajudado até pagar aluguel na casa, um monte de coisa. Sim. A pessoa reuniu as outras pessoas da igreja e falou assim: ó, a gente não tem um pastor, a gente precisa de um pastor, né? Então falaram: ó, a gente vai te dar uma dica, ou eles ou nós. Aí eu falei: mas vocês estão falando para mim escolher entre o pessoal que está na rua, que não tem ninguém, e vocês que estão aqui dentro da igreja? Aí, então tá. Eu escolho eles, porque eles não têm ninguém por eles. E aí foi acabando, foi saindo por um. Isso afetou a minha filha, a Monique, que esteve aqui. Isso afetou meu filho, o Kelvin, que vai chegar aqui daqui a pouco, né, daqui a uns dias. Afetou a Meire, porque eles não aceitavam que aquilo estava acontecendo, né? E eu sou feliz com eles, onde eles estão servindo a Deus, porque eu sei que eles estão bem assistidos. E na igreja, praticamente, não tem praticamente ninguém amigo. Por isso que eu falo que a igreja minha é as clínicas. E a gente não consegue fechar, nunca pagamos um aluguel atrasado, nunca pagamos água atrasada, nunca pagamos nada. As pessoas saíram todas, ou nós ou eles. Eu falei: eles, porque vocês podem ir para outra igreja e dar trabalho lá, porque eu sei que estão dando trabalho. Porque o pastor de alguns que estão lá já me falou: pô, tá problema, você mandou para mim. Eu mandei não, né? Pessoa que acabou indo lá. Então é isso que acontece. Eu prefiro estar na igreja, lá na clínica. Por exemplo, né, só para vocês entenderem que não tomar o tempo, a gente ora por cura, né? A gente ora por cura, a gente ora por libertação. Eu não tenho dom de libertação, mas eu oro. Se manifestar um demônio ali, a gente vai expulsar. Sim. Em nome de Jesus. Se chegar uma pessoa doente, nós vamos orar para que Deus cure ela. Sim. Mas é aquilo que eu falo para os meninos: Deus me deu o dom da palavra, eu tenho o dom da palavra, eu entendi isso no meu chamado. Então eu vou aonde? Eu vou pregar lá na clínica para os meninos. Prego em 6 clínicas por semana. Se Deus me der o dom de cura, Deus fala: Paulo, a partir de hoje eu estou te dando dom de cura, aonde que eu vou? Vai para os hospitais. No hospital. Sim. Tem carteirinha de pastor, chego lá: olha, eu vim orar por fulano aqui, eles vão me deixar entrar. Geralmente quando você está orando por um, o outro do lado pede. E aí? Né? Então é isso que a gente muitas vezes não entende. Eu tenho o dom de cura, mas eu quero que o doente venha aqui. O doente é muito difícil ele assim chegar. como Jesus, ele não veio para os sãos, né? Ele veio. Não. É por isso que eu falei para o senhor que existem dons, existem ministérios, chamados, né? Igual o senhor mesmo disse, né? Isso atrapalha eu. O chamado atrapalha. Atrapalha muito, atrapalha demais. Só que a gente tem que ter uma dosagem, né? Você tem que ter uma percepção de entender que está atrapalhando. E aí você dosar. Por exemplo, tem tempo, tem dias que eu não consigo ir nas outras clínicas pregar. Que eu fico só envolvida com uma, ou com 2, ou com 3. Eu não consigo atender todos, às vezes. Isso atrapalha. Porque mesmo do jeito que aqui está precisando, vai também estar. Só que se eu não for aqui vai padecer, vai precisar, né? Não é assim: tem outro cara que faz lá. Não é assim. A gente foi chamado para aquilo lá, não existe substituto. Não é a altura, né? Por chamado que Deus deu para a gente. Eu penso assim. É interessante. É muito interessante, né? É algo que, né, a gente, igual o senhor disse, é algo que precisa, a igreja hoje precisa acordar para uma realidade. Quando eu digo, hoje a igreja não está preparada para... Não tá. Sabe por quê, pastor? É até duro a gente falar isso, mas é assim, infelizmente, por exemplo, a pessoa vem na igreja
ela ouve uma palavra de conserto, né? Aí ela fala, puxa vida, a palavra do pastor foi um pouco dura. Ela sabe que lá não sei na onde tem uma pessoa que revela lá. Ela fala, eu vou lá ouvir uma revelação. Quer dizer, aquela palavra que ela ouviu aqui, que foi uma palavra de conserto, ela é revelada lá, que não que eu não creio, pelo amor de Deus, eu creio nisso, né? Mas eu tomo muito cuidado, eu sou batista, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, eu acredito assim, que o evangelho da revelação, do que tem hoje está muito, né? É o evangelho fácil. Você precisa, fica tranquilo que amanhã vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Se eu não fizer a minha parte, não vai dar tudo certo. Então eu venho na igreja, eu ouço uma palavra abençoada aqui. Eu falo, eu estou precisando de mais. Aí eu vou atrás da revelação. Aí a palavra que eu ouvi aqui já não vai fazer tanto efeito mais do que aquela lá que é a revelação, porque, poxa, aqui eu tenho que consertar, aqui eu tenho que perdoar, aqui eu tenho que me arrepender. E lá falou que para mim ficar tranquilo que vai dar tudo certo, eu vou ficar lá, antes de dar problema. Não, mas eu vejo que esses problemas acontecem porque a palavra mesmo fala que chama isso de prostituição. Sim. Você tem que criar raiz num lugar, porque, vamos dar um exemplo, se minha raiz está aqui na IBAV. Então, toda semana, Deus está trazendo direção através da vida do pastor para mim trabalhar na minha vida. Só que aí, vamos dar um exemplo aqui, eu pego uma palavra aqui, daqui a pouco eu vou lá ouvir uma palavra lá. O que eu vou aprender na minha vida? Não aprendi nada. É a mesma coisa se eu fizer vários cursos e não vou concluir nenhum. Nenhum. Aí você é formado no quê? Eu tenho vários cursos. Não, mas o que você terminou? Nada. É que eu falo para os meus meninos, né? Tem um projeto social, faz 20 anos, né? Esse projeto social chama Cuidando de Gente, Cuidando de Vidas, totalmente legalizado, organizado. A gente só não recebe verba da prefeitura ou de qualquer lugar porque, infelizmente, algumas das administrações aí parou com o projeto, dizendo que eu faço assim ao contrário da prefeitura, né? Por exemplo, a prefeitura tem um projeto lá no nosso bairro que é da prefeitura, que é o projeto que tem lá. Por exemplo, eles trabalham com as crianças das 7h30 às 11h30 e depois da 1h30, da 12h30 até as 4h30. Eu pego sempre das 4h30 para frente. Sim. Né? Que é para não deixar as crianças ir para a rua mesmo. Então, o que acontece? Eles queriam, na época, quando o projeto estava sendo organizado, que eu arrumasse 2 psicólogos que ficassem na quadra, quando a gente faz, após esse horário. 2 psicólogos e dois assistentes sociais. Mas peraí, por que precisa ser essa criança já foi atendida lá? Então, dificultou muito isso daí. Hoje a gente está lá na quadra do Flores, inscrito, eu tenho aproximadamente 180 jovens, né, que está lá, que participa dos projetos. A gente tem uma escolinha de futebol, os meninos jogam futebol desde os 5 anos até de maior idade. Sei o nome de quase todos eles, né? Mas eu não falo para eles. Vocês isso é precisam todos os pegar. dias? Esses últimos 20 dias está meio corrido, né? Por causa que a gente está disputando, por causa da escolinha, né? Disputando várias finais, né? Sim. Os meninos conseguiram chegar em várias finais. Então eu não estou conseguindo chegar na quadra. Por isso que eu falei, né? Às vezes o Ministério atrapalha, né? Mas é segunda, quarta e sexta que a gente está lá na quadra. Às 4h30 da tarde. A partir das 16h30 até umas... De primeiro a gente entrava às 18 horas, 18h30 e até 11 horas, meia-noite, jogando bola. Agora não, por causa do frio também, por causa da pandemia, né, caiu muito a nossa estada lá. Mas assim, a gente trabalha sempre no horário contrário da prefeitura. Sim. Prefeitura, por exemplo, feriado. O menino vai fazer o quê? Uhum. Aí a gente está lá na quadra. Eu tenho um projeto que está no meu Face, né? Da gente arborizar a área ali. A área, a princípio, ia ser dada para a gente, né? Como comodato, né? Na época a gente estava trabalhando para isso. Depois houve um problema, né? Que
Um problema não, né? Um outro projeto quis se instalar lá e foi instalado na época, no caso. Então ficou o projeto da prefeitura aqui, o projeto que chegou depois de 2012 lá, e tem o nosso aqui. Esse aqui não precisava estar lá, mas E ele está lá ainda. tá. Então, é duas coisas iguais, tem tanto bairro precisando. Mas não deixar isso para lá, né, que é melhor. Então, o que que acontece? É feito ao contrário dos projetos que existem, que trabalham o dia a dia. É um projeto muito bom também, né? Que é assistido por alguns órgãos aí, que tem feito um trabalho bom, né? Mas que a princípio, olha, você tem que passar as crianças para a gente. E eu falei que não, né? Que não era assim. Então, esse projeto que a gente tem, que é desde 2000, né, 2002, enfim, tem 20 anos. Começou com os pais e hoje os filhos participam e jogam bola com a gente. Então, essa semana, de 20 dias para cá, a gente tem mais 2 finais ainda para disputar, né, semifinais. E depois já começa o segundo semestre, que aí vai até novembro. O pessoal jogando bola, salão, é society, é campo, né? Tem tudo lá. Isso. Então, se você que está nos assistindo quer maiores detalhes, informações, depois nós vamos estar com uns detalhes aí, você pode perguntar no nosso chat, que o Tiago vai estar passando, informando, né, onde encontrar o pastor Paulo, né, se você tem alguma pessoa que precisa de uma internação, né, aí nós temos caminhos que você pode também procurar e ver os caminhos, as clínicas na região, né, o que pode ser feito, e eu tenho certeza que ele vai dar todo esse auxílio e amparo para cada pessoa que precisa, né? Nós louvamos a Deus pelo trabalho do Senhor. Quando eu entrei, né, que eu percebi que Deus tinha esse negócio aí, esse chamado, essa Sim. situação, eu falei, então tem que preparar, né? Porque hoje em dia, dependendo da pessoa que a gente for falar, se a gente não tiver uma instrução, eu aprendi isso no seminário, né? Quando eu fiz o seminário, eu aprendi que a gente tinha que se preparar espiritualmente para uma palavra que você ia dar, porque de repente tem uma pessoa mais instruída ali, ele vai indagar. E se ele indagar, como é que você vai responder? Né? Então, existe a preparação. E graças a Deus tem dado certo. Uma vez eu aprendi que você vai falar, quando a gente está fazendo seminário, você vai falar para advogado, você vai falar para pessoas mais instruídas, muitas vezes, do que você em leitura. Então você tem que se preparar, porque se você vai lá e não tem a saída para uma determinada pergunta, por exemplo, em 2000 teve uma reunião na Convenção Batista, né, no qual que eu pertenço, há 24 anos que eu pertenço à Convenção Batista Nacional, e foi falado que, olha, a gente vai centralizar os documentos, como fala, os estatutos, né? Porque em 2010, 2007, 2005, daqui 5, 6 anos, o negócio vai complicar. Então a gente vai centralizar. Então o que a gente fez? A gente se reuniu e centralizou todos os estatutos, né? Se preparou. Eu já fui indagado muitas vezes. Por exemplo, na igreja que eu estou lá, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso. O meu estatuto rege que eu não posso. Então, se a pessoa chegar indagando, meu estatuto, né? Eu sou assegurado pelo estatuto que tem coisa que eu não posso fazer. Por exemplo, um casamento, né, que não está aqui na Bíblia, eu não posso fazer. Tem lugar aqui que a pessoa ela tem que fazer. Se não estiver no estatuto, ela tem que fazer. Então, a gente foi tratar disso lá atrás, em 2000, estamos em 2022. Você viu quanto tempo faz. Então, a gente se preparou para tudo isso aí. Eu já enfrentei problema difícil, muito complicado na igreja, né? De pessoas chegarem indagando. Cadê o CNPJ da igreja? Está aqui. Sim. Entendeu?
Por quê? Porque se a gente não fizer isso, facilmente a gente seria engolido por outras pessoas. E a mesma coisa na adicção. Hoje o adicto, ele quer saber mais do que a gente. Sim. Só que ele não explica a situação do que ele está fazendo lá. Esses dias eu peguei um menino e ele começou a falar em línguas. Eu só fiquei olhando para a cara dele. Falou do poder de Deus. Acabou, fui lá falar para ele. Falei, irmão, legal, né? Eu falei, tá certo o que você está fazendo aí? Falei para ele. Por quê? Eu falei, não, porque você fala em línguas, mas não é criticando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você teve um encontro realmente com Deus? Como é que foi o seu encontro? Se ama Deus de verdade, você vai com a cara de Deus. O problema hoje da igreja é que ela vai com a cara de Deus, ela não ama Deus, porque amar a Deus não é eu estar sentado dentro de uma igreja. Sim. E muita coisa. Eu expliquei para ele, nesses dias. Esses dias Deus me deu uma palavra, até tive que explicar depois, né, para alguns que vieram me indagar. São todo mundo filho de Deus? Perguntei, não é espiritualidade. Todo mundo aqui é filho de Deus? Aí todo mundo, não, eu sou. Tá. Outro eu também sou. Falei, beleza, então vamos ver se todo mundo é mesmo, né? Vocês passaram pelo processo? Qual processo? Vocês já receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo, Salvador? Eu não. Então como é que você é filho de Deus? Mateus capítulo 5, versículo 44, me fala a memória. Eu li para eles. Né? Você fez isso aqui? Pensa, tem uma Bíblia fácil, pastor Tiago? Se não tiver, deixa. Tem. Vamos fazer um culto aqui. Eu só quero explicar aqui para as pessoas, porque às vezes as pessoas elas ficam em dúvida. Nossa, eu não vou conseguir enxergar. Aqui, deixa eu pegar. Eu vou tirar aqui, mas depois eu coloco, tá? O Evangelho de Mateus. Vou tomar o tempo, não. Se tiver tomando tempo, vocês falam aí. Não, vamos. Está de pertinho aqui. Vou tirar do meu aqui, pastor Tiago, depois eu volto aqui, tá? Vou só tirar aqui, que eu não estou enxergando aqui. Mas Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele fala muito sobre isso. Deixa eu pegar aqui, para não deixar as pessoas curiosas. Eu falei sobre isso lá na clínica aquele dia, né? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É que se você não passa pelo processo, você é uma criatura, você não é um filho. Por isso que Paulo fala que nova criatura, né? Eu sou Sim. nova criatura. Então, eu explico para eles, quando eu falo, olha, o processo, você precisa receber a Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador. Se você não passar pelo processo, você ainda é criatura. O que difere a gente das outras criaturas é que nós falamos, nós choramos, nós rimos, nós dá risada, nós conta piada, nós faz um monte de coisa, né? Que é diferente. Aí eu entro nessa fase aqui, ó, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Aí a pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue amar o inimigo, a pessoa não consegue bendizer aquele que maldizem eles, a pessoa não consegue fazer o bem para aquele que odeia, a pessoa não consegue orar por aqueles que perseguem, e aí eu sou filho de Deus? Não é assim, né? Então eu explico para eles que tem que passar pelo processo, senão não tem como. E aí você fala, mas é difícil. Não, não é difícil. E aí eu falo, sabe por que é difícil? Porque não tem o Espírito Santo. Sim. Né? O Espírito Santo é aquele que convence a gente do pecado, porque eu não creio em Jesus Cristo, e eu não vou fazer isso aqui. Sim. Do juízo. O juízo não é que eu falo para eles, não é que vai destruir tudo com fogo. A palavra de Deus, as promessas de Deus e as leis de Deus. O Espírito Santo me convence dessas três coisas. E da justiça. Qual a justiça principal? Satanás já está vencido. Sim. Satanás já está derrotado.
né? Se Satanás está derrotado, por que eu estou fazendo a vontade dele? Então, você não tem o Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo é importante para a gente. E é aí que os meninos ficam... Um dia eu peguei uma pessoa lá que era de outra religião. Ele falou, não vou ouvir o seu culto. Eu falei, beleza. Joia. Não tem importância nenhuma. Tem mais uns 15, 20 que ouvem aí. Não concordo com o crente. Eu falei, tá bom. Aí naquele dia Deus me deu uma palavra sobre Nicodemos, sobre nascer de novo. Aí estava na janela lá assistindo, ele assistindo o culto. Acabou o culto, ele falou assim: amanhã eu posso sentar aí para ouvir? Eu falei, pode. Não é, você falou que não queria ouvir? O que está acontecendo? Não, você falou um negócio interessante aí sobre nascer de novo, que eu quero aprender sobre isso. Ele saiu da clínica convertido. Hoje ele está fazendo seminário para pastor em outras cidades, né? Na região. Por quê? Porque ele ouviu que não é todo mundo filho. É filho quem passa pelo processo. Meu carro é álcool, é etanol. Talvez o carro de vocês também é. Sim. Eu vou lá na clínica em Piracicaba, na Vila Real, que é 90 quilômetros daqui lá. Puxa vida, acabou o álcool do carro. Vou pegar uma cana ali, vou colocar dentro do carro, vai funcionar? Não vai. Não. O cara tem que cortar a cana, levar para a usina, destilar, fazer o álcool. Depois ser moída. Tem que ser moída. E aí que eu vou usar. É que eu falo para eles, é um processo. Hoje, infelizmente, tem muita gente que não passou pelo processo. Eles acham que é filho de Deus que pode... Por isso é que Jesus, falando com aquela mulher cirofenícia lá, a mulher falou para ele, falou, os cachorrinhos também comem. Sim. Jesus falou, nossa, essa mulher falou uma palavra tremenda aqui. Mulher, sua fé é demais. Se contente com as migalhas. Né? Os discípulos queriam, Jesus, despede essa mulher logo, pelo amor de Deus, está gritando perto de nós aqui. Ela não merece, né? Ela não merece. Ela Jesus não é falou, digna. Não é digna. Jesus falou, não, né? Não é digno, não é bom eu pegar o pão e dar para os cachorrinhos, a mulher falou, os cachorrinhos também comem. Aí foi aí que Jesus viu que a mulher estava falando e naquela hora a filhinha dela foi curada, né? Uhum. Benção demais. É isso aí. A gente ia falar sobre 2 assuntos e acabou falando só de um, mas foi benção. Eu acredito que tem muito mais ainda para a gente conversar. Aleluia. E nós agradecemos a Deus pela vida do pastor, né? Obrigado por esse trabalho. Não, eu estou à disposição de vocês, né? Se um dia precisar falar, explicar a situação da dicção em casa, ou, sabe, estou disponível, disposição para poder ajudar mesmo. Sim. Né? Para poder, porque às vezes as pessoas não compreendem, né? E a gente vê muito caso assim. Hoje, por exemplo, a gente consegue identificar um jovenzinho que está entrando nos vícios. Qual é a atitude dele em casa, qual é a reação dele. Ele já está entrando. Se entrar, experimentou, lascou, né? E aí a tendência é... Um dia eu fui buscar um rapaz que estava lá na Praça da Aldo Oliveira, tinha um menino de 15 anos, que a mãe tinha colocado na rua. Entendeu? Aí eu falei, como que sua mãe coloca uma criança na rua? Aí ele falou, infelizmente. Então, a situação hoje que a gente enfrenta na família é muito séria. As pessoas não têm ideia do que é. Infelizmente. Sim. É complicado que hoje a família está tão desestruturada que não tem estrutura para o básico. Imagina para um caso grave com droga. Que hoje está difícil ter uma educação numa família, porque hoje a família a maior porcentagem dela hoje é de divórcio, com pai separado, sem referência. Sem referência. Porque nenhuma. falta muito diálogo, né? Sim. Às vezes a pessoa, o esposo ou a esposa é fechado. Ela prendeu assim, né? Ela não consegue abrir, né? Para o esposo, no caso. Aí a gente acaba enfrentando problema. Por exemplo, o homem, né, o rapaz, ele enfrentou um problema muito sério quando ele era criança, né? Então ele não consegue se abrir para a esposa. Então ele não tem alegria, não tem prazer em voltar para casa, por isso que ele vai no bar. Sim. Né? Ele acha que está resolvendo o problema, quando na realidade
Ele está causando outro. É que nem a gente é contra isso, nem a gente fala sobre isso, né? Nem divulga, nem a imprensa divulga. Mas suicídio. A pessoa pensa que está resolvendo o problema dela, mas na realidade está causando outro problema. Sim. Né? Então é por causa que falta diálogo. Você sabe o que acontece hoje, pastor Esdras, Tiago? Infelizmente as pessoas não têm tempo para ouvir. Sim. Né? Por exemplo, tem muita gente que chega próximo a nós que quer falar. E a gente, muitas vezes, por isso que eu falei que às vezes atrapalha, que a gente não tem tanto tempo para ouvir uma pessoa. Você não consegue parar para ouvir uma só. Você quer logo orar por ela, falar para Deus fazer a obra e boa. Né? Quando na realidade a gente tem que ouvir. Saber o que está acontecendo. Deixar a pessoa colocar para fora. Porque quando ela coloca para fora, começa o tratamento. Sim. E aí que ela vai se soltando, né? E aonde que vai liberando e vai entrando o poder de Deus, e aí que vai. Eu falo na clínica lá para os meninos, não adianta a gente ouvir louvor aqui na clínica e lá na sua casa você ouve aquelas músicas lá que não tem nada a ver. Né? Então você tem que dar continuidade. O tratamento ele é contínuo, você precisa dar continuidade. Senão não resolve. Sim. E é um tratamento contínuo. Né? Contínuo. É algo que a pessoa... Que nem remédio de pressão, né? Tem que tomar todo dia. Eu tenho que tomar todo dia. Um dia eu falei, quer saber, não vou tomar mais remédio de pressão, não. Falei para minha esposa. Estou curado. Estou curado, Jesus é meu rei, é o meu Senhor, não vou tomar mais. Falei para ela. Ela falou, tá bom. Eu não tomei. Fiquei 3 dias sem tomar remédio de pressão, que eu preciso tomar. Aí começou uma dor aqui, e corre para cá, e corre para cá, e essa dor aumenta. Pensei, acho que é o remédio que está fazendo falta, né? Fui lá, peguei o remédio, porque tem que tomar um de manhã e uma tarde. Nunca mais deixei de tomar, porque é contínuo. Deixar de tomar dá problema. É, um exemplo mais prático que você pode ver vou dar exemplo, eu me converti, mas se eu não tiver uma vida contínua com Deus, eu volto a ser o Tiago que eu era antes. Volta. Por mais que eu fui salvo, tive um encontro com Deus, mas se eu não ler a Bíblia, se eu não ter um relacionamento com Deus, não me alimentar espiritualmente, aos poucos eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. O que acontece, que eu falo para os meninos lá na clínica, o que acontece na igreja, né? O pessoal fala assim, hoje é terça-feira. Antigamente a igreja não tinha tanto culto nos lares, né? Hoje aumentou muito o culto nos lares e daqui a pouco vai voltar os cultos nos lares geral. Hoje é terça-feira, tem culto. Então, a pessoa, quando ela começa terça-feira no culto, quinta-feira no culto, sábado no culto, domingo no culto. Só que o que acontece? Terça-feira, tá meio frio, não vou hoje não. Né? Tá frio, não vou hoje não. Eu vou quinta. Quinta. Mas tem sábado ainda, né? Eu vou sábado. Quinta, Corinthians joga. Tinha um cara aqui na igreja que ele ficava lá fora quando eu jogava. Aí, vou sábado. Chega no sábado, eu comi um negócio aqui, não fez bem, eu acho que eu chega vou domingo. Chega aquele colega que você faz tempo que você não vê, chega bem na hora de você sair. Vou amanhã é domingo, pô. Escuta a família, é nóis. Ele não vai domingo. Desviou. Porque eu falo assim, existe o afastado e o desviado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já dizia um velho sábio, né? O afastado é um e o desviado é outro. O afastado é aquele que já não sente mais a presença de Deus, ele está afastado. O desviado é aquele que ele sabe que tem um chamado, ele sabe que Deus conta com ele, ele já falou lá atrás, caiu para o chão, rolou, grudou na parede, falou que Deus conta comigo. Ele não exercendo o chamado dele, está desviado. Uhum. Então existe um afastado, aquele que não sente mais a presença de Deus, e existe também o desviado, aquele que sabe que Deus quer e que não faz. Sim. Existe muita gente dentro da igreja. Sim. A diferença do afastado para o desviado é que o desviado está dentro da igreja. Tem gente que dentro da igreja que não quer fazer nada. Verdade. Tem chamado, ele não vai. Aí qualquer ministério que eu for, eu não consigo ficar sentado na cadeira. Eu tenho que estar servindo, eu tenho que estar ajudando, eu tenho que estar botando em prática.
Tem vários Eu e não vários, paro. vários O cantores. o pastor, se ele não me segurar, eu faço tudo. Tem vários, então. Tem vários. Eu era assim lá atrás. Tem o Fernandinho, por exemplo, né? O cantor Fernandinho, que louva lá. Ele era assim, ele não conseguia ficar parado. Os ministérios de louvor, ele ministrar lá na igreja, ele pegava o violão do cara para afinar. Posso pegar afinar o violão? Posso levar o seu violão até na van? Ele era assim, aí. Né? Vai aguçando, ele conta. Porque assim, o que eu penso assim, muitas pessoas ficam com aquela coisa na cabeça. Aí eu não sei fazer, aí eu não consigo. Cara, você vai lá se manifesta a primeira vez, vai só para ajudar a enrolar um cabo, fazer qualquer coisa. Aos poucos Deus vai te capacitando, eu falo porque, tipo assim, essa estrutura que a gente está tendo aqui, ninguém me ensinou. Mas foi uma coisa que era necessário. Eu me dispus ao desafio e, tipo assim, eu poderia ter falado, eu não vou conseguir fazer, eu não sei, não sei como E é fazer. muito bom o trabalho. E poderia ter não feito, mas por ter ido atrás, Deus foi dando caminho. Apanhamos? Não apanhamos. Quantas lives, né, passamos vergonha? Muitas. Se você for pegar as primeiras lives lá, você dá risada. Mas, tipo assim, teve que ir. Aí eu falo assim... Então no processo ainda, né? No processo, Não não tá 100%, somos craque. mas vamos chegar. Mas isso eu falo em todos os anos. Às vezes a pessoa fica sentada na cadeira e fala, eu não vou porque eu não consigo, vou deixar fulano ir. Entendeu? Tem muita gente assim. Jesus, ele falou uma palavra, se não fala no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é por isso que a gente fala, eu falo, né, que a dicção é a mesma coisa. Quem ouve uma palavra e não pratica é semelhante a Sim. Caiu a chuva, caiu a água, destruiu aquela casa. E quem pratica é diferente, está mais firme. Sim. Por isso que é uma prática diária. Porque imagina se, vamos dar um exemplo, hoje aqui o ministério é 70, 80 pessoas. Sim, 80. Vamos dar um exemplo. Na minha visão, quem deveria ficar sentado nas cadeiras ouvindo o culto seria uma pessoa nova convertida que está começando. Agora, uma pessoa que já se converteu, já se batizou, tem que estar servindo. Agora eu vejo assim, a gente tem falta de equipe, falta de pessoas, falta de todo lugar. Cadê o pessoal que não tem revelação, gente? Se converteu, tem que trabalhar, tem que ganhar alma para Jesus. E às vezes a pessoa não tem essa revelação. Uma vez eu fui pregar numa igreja e aí são coisas que eu não sou nada contra, né? Pelo amor de Deus, a gente não é para mudar dogmas, né, de igreja e tal. Mas aquele dia tinha uma palavra de salvação. E eu falei, posso pedir para as crianças ficarem aqui? Porque tem salinhas, as crianças sobem, né? Vai com a professora e tal. E aquele dia eu falei, posso pedir para as crianças ficarem aqui? Porque eu tenho uma palavra de salvação para elas também. Aí o professor falou, tá bom. Deixei lá e eu falei que a salvação, né, não foi naquele dia lá, foi um meio, né, que Deus usou para que atraísse o ser humano, no caso, para uma restauração. Então a salvação, porque se fosse assim, você erguia, quem quer receber Jesus aqui? Você erga a mão, você vai para o céu logo. Não, mas tem um processo. E aí, rapaz, foi bom, foi muito um culto abençoado. Quando terminou, uma pessoa falou assim para mim, agora quero que você explicar para mim sozinho isso aqui, porque eu não entendi. Eu estou há 25 anos na igreja aqui, eu nunca ouvi isso aqui. Você me explica isso direito? Eu falei, explico. Aí tive que pegar de novo para a pessoa o que eu quis dizer, né? Que a salvação foi um meio que Deus usou. As crianças foram abençoadas. Foi um culto tremendo aquele dia, né? Mas a pessoa não entendeu. Estava caçando pipa, que nem eu falo, né? Caçando pipa, sabe como é que é? Desse jeito que nem a molecada caçando pipa, né? Já viu a molecada caçando pipa aí na rua? Desse jeito, tem que tomar cuidado, senão você atropela todo mundo. Tem gente que é assim na igreja. Que não quer fazer nada. Tem um monte de gente. São a maioria. Pessoa que é assim, eu quero comer uma comida boa, né? Mas eu não quero os ingredientes, eu quero que a comida boa chegue até mim. Onde que dá problema.
não há uma conversão sincera. E o que acontece? Perigoso chutar o cachorro, que nós falamos, né? Chutar o cachorro, pisar no rabo do gato. Quando vem um problema mais sério, como é que eu vou saber? Aí eu falo que é a diferença entre Marta e Maria, né? Marta e Maria, elas duas moravam na mesma casa, houve o mesmo problema, só que a atitude de uma foi uma, a atitude de outra foi outra. Sim. Né? Eu falo para os meninos da clínica. Estou falando só eu, estou falando aqui. Mas eu creio que a gente vai viver um tempo onde o Senhor já está renovando a igreja. Sim. Eu creio que a gente vai viver um tempo de salvação, de restauração, de libertação. Eu acho até que não está muito longe esse não, viu, pastor? Porque se a gente ficar olhando, eu sou assim, pastor, eu não fico olhando para as pessoas. Eu vou fazer a minha parte. Quem quiser fazer, vem atrás. Jesus fazia isso. Eu tô nesse barco. Hoje, eu não vivo mais o meu ministério por pessoas. Eu vou fazer a minha parte. Quem quiser fazer, faça. Se não quiser fazer, eu vou fazer sozinho. Então, às vezes, vai ter pessoa que não vai fazer. Antes eu ficava olhando, hoje não. Meu irmão, o caminho é esse e eu estou indo para cá. Sim. Quem quiser junto... Eu mesmo já perdi muito tempo por ficar olhando por pessoas também. E hoje eu me arrependo de tanta coisa que eu deixei de fazer para Deus, por ter dado a brecha para o meu coração para essas coisas. Eu queria falar sobre isso que o pastor falou aí, sobre se ninguém fizer eu faço, né? Eu estou fazendo a minha parte. 2012, se não fala a memória. 2012. O pessoal se reuniu aqui e falou, olha, você fez os eventos com o pastor Cirilo, foi muito bom. E deu bastante pessoa, né? Pelo que a filha falou, foi... Deu. Então a gente quer que você organize aí os próximos eventos. Eu falei, beleza. Organizei. Trouxe o Livres para adorar. Vai valer a pena. Sim. E trouxe o pastor Judson de Oliveira. Sentei na mesa com alguns líderes aí. Falei, olha, está fechado o evento para setembro. São esses dois aqui. Você está louco? Como vai fazer? Não tem como. Como vai pagar? Como vai pagar? Estamos fora. Ai, meu Deus. Eu falei, é mesmo? Eu vou fazer. Vai dar errado? Não vai. Você tem que obedecer a gente. Eu estou obedecendo. Você falou me fazer? Eu estou fazendo. Eu não vou chegar numa pessoa agora aqui, no Livres, no Juliano Som, que a gente conhece pessoalmente, e falar para ele, Juliano, não vai dar para você ir porque o Judson vai. Ou o pastor Judson, que eu também conheço pessoalmente, não vai dar para o senhor ir porque o Juliano vai. Não, é tranquilo. Vocês não vão participar? Beleza. O que eu fiz? Sábado de manhã, fiz um culto com o Judson, numa igreja que abriu as portas para mim. Fiz o culto com o Judson, só para liderança. O Judson pregou uma bênção naquele dia. Quando foi à noite, no ginásio de esportes, o Judson fez a abertura, que aí eu não envolvi ministério nenhum, porque tem gente que quer ir só para cantar. O Judson fez a abertura, cantou 4 louvores, passou para o Juliano Som, o Juliano Som terminou, pregou, foi uma benção. Só que assim, ó, como? Por quê? Porque se ninguém fizer, eu vou fazer. Sim. Entendeu? Isso que o senhor falou. Hoje, o que acontece muitas vezes também, é que as pessoas querem muito mastigado, né? Quer muito pronto, eu quero prontinho, bananinha amassadinha, sucrilhos lá no meio, lá do leite, é isso que eu quero. E na realidade não é, a gente tem que se mover, né? Sim. Deus ele só age através do nosso movimento, da nossa movimentação. Adoração é a gente responder à manifestação de Deus naquele local, senão não tem como. É que eu falo assim, eu recebo bastante de Deus durante o processo. O processo. Durante o processo. Eu acho que o novo convertido recebe ali na hora. Mas a gente é durante o processo. Então tem muita gente aí que estagna, porque por não fazer nada, não dar continuidade, não passa pelo processo, que é onde Deus vai abençoando, Deus vai fazendo a obra na nossa vida.
As maiores experiências que eu tenho é durante o processo. É como nós falamos, né? Live inteira que tem que ter um processo. Tem que ter um processo. Que a pessoa não pode parar no meio do caminho, não pode desistir. Nós não podemos desistir das pessoas. Não pode, de jeito nenhum. E hoje, que nem eu falo, falta muito diálogo, né? Às vezes falta tempo. Às vezes o pastor, por exemplo, trabalha em 2 lugares, 2 serviços. Né? Ele trabalha num serviço secular, ele não tem tempo de atender muitas vezes a pessoa, né? Isso acontece muito. Sim. E às vezes a pessoa precisa durante o dia. E hoje, muitas vezes o que acontece é isso. Às vezes o pastor não tem tempo para atender, o cara vai lá no outro que revela lá. E é onde dá problema. Sim. Né? No começo da igreja tinha umas pessoas assim. Falei, vai chegar um dia que vocês vão lá, né? E aí a revelação vai ser para vocês, uma palavra dura, vocês vão ver só. E aconteceu isso mesmo. Foram lá, chegou lá, o pastor deu uma dura, falou, o que eles estavam fazendo lá, que lá não era lugar deles, que tinha que voltar para onde eles estavam. Eu falei, eles vão voltar e tiveram a capacidade de falar para mim, você falou alguma coisa para o homem lá, porque o homem deu uma dura em lá. Eu falei, não falei nada. Eu falei, vocês o que acontece, né? Porque é a tendência. Sim. É aquilo que o Tiago falou, criar raiz. Eu, quando comecei o meu ministério, eu comecei o ministério no susto, né? Foi no susto mesmo, não foi, eu vou ser isso. E eu não queria ser pastor de jeito nenhum, porque eu trabalhava no rádio, eu era conhecido na cidade, tinha um nome, né? Então eu não queria de jeito nenhum ser crente. Eu via as pessoas de uma determinada igreja pregar no rádio, o cara de terno, gravata, tudo coisado lá. Eu falei, tô fora, no calor, pessoa no calor, o cara de terno e gravata, não quero isso para mim não. Isso foi em 95. Aí foi passando o tempo, entrei no susto, né? Então, passei um dia, ali perto do SESI, não sei quem foi que falou que tinha uma rádio lá, era uma rádio evangélica na época. E eu falei, rádio? Eu trabalho no rádio. Vou lá, ué. Né? Que eu achava que lia a Bíblia só se interpretar aqui, já era, estava assim mesmo. Cheguei lá, tinha os 2 pastores sentados assim, que um era o dono da rádio e o outro estava lá. Falei, aqui é uma rádio? Ele falou, é. Pô, eu queria fazer um programa aí. Ele falou assim, primeiramente, quem que é você? Ele falou para mim, eu sou Paulinho Silva. Pô, Paulinho Silva? Da onde? Né? Os caras não me conheciam. Eu trabalhei na Rádio Cultura, Rádio Clube, FM, sou bastante conhecido. O cara falou, mas eu nunca ouvi falar. O cara falou para mim, falei, então, mas deixa eu fazer um teste aí. Se vocês gostarem de mim, vocês deixam eu trabalhar, senão não. Aí, volta amanhã. Quando eu voltava lá, o cara não queria dar oportunidade. Tanto eu insisti em voltando lá, que eu falei, tá bom, faz um programa aí, faz de meia hora aí. E foi quando eu comecei a fazer o programa na Rádio Evangélica, lia a Bíblia, interpretava legalzinho, até o dia que Deus me pegou, né? E aí foi que eu me converti mesmo de verdade, através disso aí. Porque ele também deu oportunidade, né? Eu falo para ele sempre, o pastor me deu muita oportunidade. Mas, de primeiro, eu achava que era só isso, quando não é. E a prática, conforme foi praticando... Era algo mais profundo. Era algo mais profundo. Foi o início. Eu entrei no susto, não entrei... E depois que eu fiz a segunda cirurgia, que eu tive um encontro com Deus mesmo, de verdade, sabe? E eu falo para todo mundo, meu encontro com Deus foi uma coisa maravilhosa. Eu estava internado na Santa Casa. A luz do meu quarto ficou muito fluorescente, não dava para você enxergar. E daquela claridade que estava dentro do meu quarto, Tiago, eu ouvi uma voz que falava comigo, falava, quem é Paulo? Eu falei, eu sou Paulo. Só que antes de eu me internar, uma semana antes de eu me internar, uma pessoa falou para mim, o próprio Jesus vai falar com você. Chega de ficar, eu estou falando uma palavra, você não ouve, o próprio Jesus vai falar. E a pessoa me falou, Isaías 41, versículo 10, versículo 13. A pessoa falou, ele vai falar essa palavra para você. E o que aconteceu? Do meu lado, na minha cama, do lado do meu quarto, assim, tinha uma pessoa fazendo hemodiálise. A pessoa entrou, eu vi que a pessoa entrou, eu com muita dor, que estava passando anestesia, o quarto ficou claro, muito claro, ficou, não dá para enxergar, não dá para ver. Quem que é Paulo? Eu falei, eu. Isaías 41, 10 e 13.
Quando falou isso, eu lembrei. A pessoa falou que ele ia falar isso aqui comigo. Aí, falou para a pessoa, posso orar por você? A pessoa falou, pode. Orou pela pessoa e voltou para mim e falou assim, a partir de hoje, eu mudo a sua vida. A partir de hoje, você não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje, a sua vida me pertence. Falou comigo assim, se o mar não se abrir, você vai passar por cima dele. Eu falei, tá bom. E foi onde que deu tudo isso. Onde o senhor está aqui hoje? Chegou aqui. Mas glória a Deus, pastor. Nós agradecemos a Deus. O senhor é uma bênção. Graças a Deus, né? Deus é bom. Pela sua história, pelo seu ministério, Deus é pelo bom. teu chamado, pelo seu propósito. E louvo a Deus pela sua vida. Que o senhor continue servindo a Deus. É que eu falo que desisti. Só se ele jamais. chegar em mim, lá na minha igreja, na minha casa, bater lá na porta e falar assim, eu sou Jesus, eu estou falando que eu não quero mais você. Aí eu paro. Mas caso contrário. Não. Que Deus abençoe. Para nós é um prazer muito grande aprender, conhecer a sua história. Sim, graças a Eu Deus. creio que nós vamos aprender muito mais. Sim. Né? Porque Eu tenho quero me certeza. colocar à disposição, porque eu também aprendo. Né? Sim. Me colocar à disposição, né? Até para as pessoas que estão em casa, né? Sim. Se quiser saber um pouco mais sobre a adicção. Eu estou aqui para ajudar. Sim. Né? É igual a gente estava conversando. Às vezes as pessoas chegam até nós e não sabemos o que fazer. Sim. Eu não tenho poder público para poder ajudar. Quais os caminhos? As pessoas até têm condição de pagar, mas não tem uma orientação. Sim. E glória a Deus pela vida do Senhor. Amém, que amém, o Senhor pastor foi Désio. levantado para realmente resgatar. Eu acredito nisso, né? Eu acredito muito no chamado que eu tive com Deus lá atrás. Eu sei o preço, né? O valor Sim. do que foi feito. Porque quando a gente era da Rádio Clube, né? Rádio Cultura, nós fazíamos... Foi que eu percebi, né? Sim. Que Deus tinha me chamado, porque a gente promovia esses eventos, né? E quando Deus falou para mim, ele falou, você vai fazer um evento chamado A Viva Rio Claro. E o primeiro que você vai levar lá vai ser o pastor Cirilo, que a gente cantava a música dele, Uma bênção. Né? E eu fui num evento e eu falei, pastor Cirilo, eu queria levar o senhor em Rio Claro. Ele falou, vamos orar, né? E quando concretizou, eu vi que tinha concretizado aquilo que Deus falou. O que você fez lá fora, você vai fazer para mim agora aqui. Eu tenho um sonho de consumo ainda, que eu vou conseguir, né, que é trazer a Nívia Soares. Eu já conversei com ela pessoalmente, eu disse para ela que o sonho de consumo meu é trazer ela para ministrar para as esposas, ministrar para pastores, iniciantes, né, porque o ministério da Nívia, maravilhoso. E Deus vai dar caminhos. Eu creio. Já falei para ele, estou aqui. Se abrir a porta, eu vou entrar. O que vai dar, eu não sei. Já abriu. É só entrar. É isso aí, vamos encerrar por hoje. Amém. Eu acredito que falta falar um pouquinho do jogo de futebol aí, mas vamos marcar para a próxima live. Mas vai ficar só eu vindo aqui. Não tem problema. A gente, igual o senhor falou, além do senhor cuidar das pessoas, o senhor também dá um trabalho para as crianças, Sim. ensinando o caminho que elas devem andar, para quando elas crescerem, elas não se desviar nem para a direita nem para a Tem esquerda. dado certo isso aí, pastor. E seguir o caminho. E isso é louvável. Eu não imponho eles religião, não imponho eles, vocês têm que ir para a minha igreja. Tanto é que um dia vocês forem na minha igreja, vocês vão ver que tem lá 4 pessoas, 5 pessoas, né? Que é eu, minha esposa, meu filho e a minha sogra, né? Não tem mais ninguém. Então você tem 180 jovens. As pessoas pensam assim, você tem 180 jovens, a igreja é lotada de jovens. Não é, porque não fica impondo. Bom, se você quiser na quadrangular, vai. Se você quiser na semeadores, vai. Você pode onde você quiser. Eu quero que você se sinta bem, né? Às vezes até a mãe do menino fala, professor, por que você não convida o menino para ir na igreja? Não, porque eu quero deixar ele livre, bem à vontade. Sim. Mas Deus vai surpreender o senhor. Pode Amém. ficar aguardando que Deus vai trazer novidade. Amém, eu É creio. isso aí. Então, como de costume, quem é o entrevistado da noite faz a oração de encerramento. Amém. Então, já de antemão, eu vou da minha parte, estou me despedindo do pessoal. Obrigado pela participação. Na semana que vem não, né? Amanhã nós já estamos aqui de novo.
essa semana é grande pra gente. É. E aí, pastor, já faz sua mensagem de Amém. despedida. Quero agradecer a todos, em especial ao pastor. Muito Amém. obrigado, pastor, Graças por a Deus. dedicar o seu tempo. Né? A gente percebe a correria que é o seu dia a dia. E que Deus possa acrescentar na vida do Senhor, Amém. sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Que nesses dias o Senhor possa ser surpreendido Amém. pelo Glória a favor, pelas portas que vão se abrir. Né? Eu gostei desse, é abrir a porta eu entro. Então Deus vai abrir portas, tenho certeza disso, que o Senhor vai ser direcionado a um grande mover que Deus Amém. vai fazer na sua vida e no seu ministério. Amém. Amém. Amém? Eu quero agradecer, né, ao pastor Esdras, é uma alegria conhecê-lo. Amém. O Thiago já conheço há um tempo, né, e é uma alegria estar aqui com vocês. Opa. Então vamos orar, né, agradecer a Deus, né, por esse momento que a gente teve aqui, né, pedindo a você, mais uma vez, né, que o problema, a dificuldade, Jesus ele disse assim, no mundo a gente vai ter aflições, né, mas que a gente deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém. E que você, se você parar um pouquinho para pensar, até ontem eu falei sobre Davi, né? Quando Davi enfrentou o gigante. Se você pensar um pouquinho, você já conseguiu grandes vitórias na sua vida. Não é esse problema, essa dificuldade que vai te impedir de alcançar, tá bom? Você vai alcançar a vitória, você vai alcançar aquilo que você deseja, mas uma coisa eu digo para você, se aproxime de Deus, porque se você se aproximar de Deus, coisas grandes vão acontecer. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos. Quero agradecer, Senhor, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir, Sim. as que estiveram aqui conosco, Sim. que o Senhor possa abençoar os seus lares, dar entendimento, Senhor amado, através do teu Espírito Santo, toca nessas pessoas, trazendo paz, trazendo alegria nas suas casas, e verdadeiramente, Senhor, o reino dos céus sobre essas casas, Pai. Aleluia. Te peço também pela igreja aqui, Amém. pela IBAV, eu peço ao Senhor pela vida do pastor Esdras, Obrigado. pela vida do Tiago, por esse trabalho que tem sido feito e que tem alcançado Amém. e levado histórias de pessoas que não têm, que não são bastante conhecidas, para que as pessoas possam conhecer. Te agradeço pela vida deles, ó Amém. Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória É a isso Deus. aí. Obrigado, pastor, por mais uma vez estar aqui conosco. Amém. Vamos marcar mais vezes. Eu creio que futuramente a gente vai entrar numa nova fase onde a gente vai estar livre, sem tema, conversando de vários assuntos. Não, quase o que a gente fez aqui agora, né? É. A gente passou por mais, acho que 1 hora a mais do que o previsto, mas é porque estava gostoso o papo. Glória a Deus. A gente foi deixando livre, foi fugindo um pouco do contexto. Esse o intuito do podcast, a gente trocar experiência. Amém. E tipo assim, você falou, só eu vou estar vindo. Que se tiver que ser só o senhor vindo, que seja, glória a Deus. Glória a Deus. E é isso aí, pessoal. Estou me despedindo. Pastor aí, obrigado por mais uma vez estar participando conosco. Amanhã a gente está aí junto de novo. Amém. Estou passando aqui o vídeo de encerramento e estamos ficando por aqui. Abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Aqui eu já estou acompanhando.